she know that she like the ball balls. Talk about whipping when you ain't on the call. Let you tell it she mad cause you had a falling out, but you ain't nothing like what you talk about. Walk around like you the one they talk about. It's true, but what they say about you is that you trash. I can take you out while I'm fully loaded, but I better save this ammo for a better boat. Westside grammar so official, someone blow the whistle. If I offend you, bro, I promise that I really meant to. I put in work for the team, shot the true and gentle. Stay fresh, stay clean, keep the caddy simple. White walls, trunk knock, and a lady driver. Take a hit of the sky, let it take me higher. Let it take me higher. Take a hit of the sky, let it take me higher. I keep aiming higher. So don't call my phone no more. I ain't picking up. I ain't picking up. I ain't picking up. I ain't picking up. Heartbeat woke me up this morning. Still got the taste of you on the tip of my tongue. So beautiful when you're sleeping. May fall in love again if I stay too long. What we did last night, oh, it was amazing. If I gave you the rest of my life, I pray you would take it. Oh, oh na na, oh mama. I tried, but I can't stop thinking about you and your body, touching my body. I fucking lose it. Girl, I don't know what to do. Am I dreaming? What am I seeing? I can't believe it. It's just too good to be true. Oh na na. Oh mama, oh mama, oh mama. Feel like I've known you forever. Can't believe that you just met me. I got hella shit to do today. I'm just hoping you don't let me in. I'm ready for breakfast in bed. I'm ready for another round. Your melody's stuck in my head. I never heard a sweet sound. Ooh, I can sing it all night long. I'm trying to get the right tone. Wanna make it the high note. Keep it on repeat like Mike Jones. I'm ready for breakfast in bed. I'm ready for another round. You already know my name. I just wanna hear you scream it out. Oh, oh na na, oh mama. I tried, but I can't stop thinking about you and your body, touching my body. I fucking lose it. Girl, I don't know what to do. Am I dreaming? What am I seeing? I can't believe it. It's just too good to be true. Oh na na, oh mama, oh na na, oh mama. I know, you know, we know, you's a bop. I said, I know, you know, we know, you's a bop. But my face, your face is elated. Who should stop? My face, your face, elated. Who should stop? This is new for me. Truthfully, you can't go. Cause I'm just thinking about how much I think that you should stay. Oh, for all days. Oh. My stomach jumping like for the dip, jumping dip, that, yeah, zip it dip, coming down, yeah, oh, na na, yeah, Oh na na, oh mama. Saudações, Ciro Gominas. I can't stop thinking about you and your body, touching my body. I fucking lose it. Girl, I don't know what to do. I'm dreaming. Isso aí, pessoal. What am I seeing? Agora já temos uma quantidade aqui. Um quórum pequeno, mas um quórum suficiente. E aí, tudo bem com vocês?
Tirando o calor. Tudo bem, professor. Pessoal, não sei se você já deve ter recebido, mandei para vocês lá, mas vou reforçar, não se esqueçam, a gente precisa muito que vocês respondam o questionário do AVA, o feedback de vocês está sendo essencial para a gente mudar. O que a gente está tendo hoje aqui, na aula remota, por Zoom, todo mundo na hora de aula, os materiais, são derivados do que vocês vêm apresentando para a gente desde o começo do ano. Então é muito importante que vocês façam a CPA, tá? É rapidinho, vocês conseguem fazer em 5 minutinhos no máximo lá no AVA. Então, por favor, e coloquem comentários, tentem não só fazer avaliação simples, mas comentem também no que for possível, tá? Bom, acho que já podemos começar as nossas estruturas, né? Tivemos aí 4 minutinhos aí de tolerância. Alguma dúvida sobre a aula passada? Pessoal, ó, não coube no AVA a Suma Teológica do São Tomás de Aquino, então mandei lá no grupo de vocês, tá? Porque o livro é muito grande, então o espaço, o tamanho dele não comporta no AVA. Então, mas eu mandei para vocês no WhatsApp ali. Por favor, se tiver alguém que não tiver acesso, avisem, por favor. Tá? Então vamos lá, porque hoje tá calor pra caramba, né? Tá muito calor. Tá difícil. E vamos continuar. Lembrando a todos vocês, semana que vem não será uma aula normal. Semana que vem será uma apresentação de um palestrante lá da Universidade Estadual do Norte do Paraná, professor José Mauro Garbosa, um gênio da filosofia do direito. O cara é muito bom, né? O cara é excelente, grande amigo, pesquisador, se dedica 24 horas por dia à pesquisa, é um pesquisador exímio da área, né? Tem uma estrutura de pesquisa fabulosa. E ele vai falar para vocês, tá? E a participação de vocês, né, vai ser também parte da nossa avaliação, tá? Então, ali, parte da nossa avaliação vai ser a presença e a participação de vocês nessa palestra. Como assim parte da avaliação? A participação, estar aqui, assistir, vai fazer parte, vai compor a nota de vocês, né, junto com o trabalhinho. E a participação no sentido de perguntas e etc. pode gerar aí também pontos daí extras, né? Daí além da nota, enfim, vai ser bem interessante. Os demais colegas dos outros anos também estão convidados, só que eles não assistirão aqui pelo Zoom, eles assistirão pelo YouTube, que eu vou estar transmitindo pelo YouTube no mesmo momento, streamando no YouTube essa palestra do professor José Mauro, né? Vai ser uma palestra bem interessante sobre a passagem do medieval para o moderno. Ele vai tratar da ideia de justiça em Hegel. Legal, hein? É bem legal, é bem interessante. Legal. Vai ser uma experiência bem legal. Medieval é legal. E eu espero que vocês estejam... No mesmo horário. No mesmo horário de aula, 9h30 aqui, todo mundo, tá? Então, todos aqui, porque aqueles que estiverem aqui... Eu já tô contando tirar no... Eu já tô esperando tirar 60 com essa palestra. Isso aí. Beleza, pessoal. Então, hoje a gente vai chegar no nosso último autor aqui do medieval. A gente vai tratar de São Tomás de Aquino, né? Autor de extrema importância aqui. São Tomás de Aquino. Para fechar o pensamento medieval. A aula passada a gente tratou do pensamento medieval mais conservador clássico, né?
que é o pensamento justamente do Santo Agostinho. Cadê o negócio aqui? Aqui. Então vamos lá. Então vamos lá, meus caros. Vamos pensar juntos. Então, nós estamos continuando nossa estrutura sobre medievalidade. Agora, então, a gente avança, né? Alguns anos, né? A gente avança alguns anos para o pensador, para o intelectual da igreja, São Tomás de Aquino, né? Grande pensador, vale muito a pena estudar. Vocês têm aqui na faculdade um grande pesquisador de São Tomás de Aquino, tá? Que é o professor Alessandro Zeni. Vocês não tiveram com aula com ele, porque ele dá aula só de manhã, né, em Direito do Trabalho, mas ele é um pesquisador de São Tomás de Aquino, vale muito a pena, é um dos maiores pesquisadores nessa área da filosofia do direito de São Tomás de Aquino. E aqui a gente já está pulando alguns anos, né, porque como a gente falou na aula passada, né, o Agostinho de Hipona, ele está localizado ali nos anos 350, mais ou menos, da Era Comum, né? Mas aqui a gente já tem um autor de 1225, ainda no período medieval, mas já aqui no fim do período medieval, tá? Mais um grande pensador, um grande intelectual da filosofia teológica, da filosofia medieval. Então, algumas considerações sobre esse autor são importantíssimas para que sejam feitas, para a gente conseguir pensar no que seria justiça. Ele é o cara que fecha, que consegue definir o que seria justiça medieval, né? São Tomás de Aquino. Eu vou usar aqui o livro mais clássico dele, né, a Suma Teológica. Existem vários livros interessantes aqui que vocês podem estudar São Tomás de Aquino. Claro, continuo recomendando a coleção da Patrística, da editora Paulus. Tem grandes livros de São Tomás de Aquino, mas ainda assim a Suma Teológica, que eu mandei para vocês lá no grupo, é a melhor saída delas, né, para entender justiça em São Tomás de Aquino. E talvez, para a gente começar a pensar em justiça em São Tomás de Aquino, uma pergunta fundamental que ele traz para a gente é uma chave de interpretação, né? Ele vai fazer a seguinte pergunta, né? Ele vai falar: é conveniente a tal definição de justiça? Uma pergunta, né? A justiça é a vontade constante e perpétua de dar a cada um seu direito? Essa é a pergunta fundamental de São Tomás de Aquino. E a gente vai se concentrar em principalmente duas considerações: constante e perpétuo, né? É a partir dessa ligação do que é constante e do que é perpétuo que a gente vai poder trabalhar com Aquino, trabalhar com São Tomás de Aquino da melhor forma possível, tá? Vejam só. Como que a gente pode começar a pensar em responder esta pergunta? Deixa eu abrir para vocês aqui, ó. Vocês não estão vendo, né? Vocês estão vendo só a lousa, né? Não aparece para vocês, né? Aparece só a lousa para vocês aí. Ou vocês estão vendo a citação aqui? Só a lousa mesmo. Peraí, então, tem que mudar aqui o modelo. É aqui. Agora estão vendo, né? Agora sim. Beleza. Então veja, lá na Suma Teológica, o Tomás de Aquino vai falar o seguinte: a definição da justiça dada acima é apropriada se for bem compreendida. Pois, então veja, ele vai concordar em primeira instância aqui. Ele vai continuar. Pois, sendo toda virtude um hábito, que é princípio de um ato bom, então já vamos se concentrar aqui. Olha que interessante isso que a gente está vendo.
São Tomás de Aquino está trazendo para a gente que virtude é um hábito de um ato bom. Vocês já estudaram isso. A gente está falando de um conceito extremamente aristotélico de justiça. São Tomás de Aquino, apesar de ser um medieval, um cardeal cristão da Igreja Católica, ele resgata Aristóteles dentro da medievalidade da teologia filosófica de virtude da justiça, né? Pois toda virtude é um hábito que é princípio de um ato bom. Cumpre definir a virtude por um ato bom, tendo por objeto a matéria da mesma virtude. Ora, as coisas que são relativas a outrem são a matéria própria da justiça, como a seguir se explicará. Portanto, indica-se o ato de justiça em relação com sua matéria própria e o seu objeto. Já vamos explicar isso. Quando se diz dar a cada um o seu direito, porque, como diz Isidoro, chama-se justo aquele que guarda o direito. Mas seja qual for a matéria que se exerça, um ato, para ser virtuoso, há de ser necessariamente voluntário, estável e firme. Isso aqui é extremamente importante. Com efeito, o filósofo diz, para o ato de virtude se exige, primeiro, que faça com conhecimento, segundo, com escolha, para um fim devido, terceiro, com firmeza inabalável. Então, olha só que interessante, meus caros. Nesse primeiro momento, nessa primeira estrutura que a gente está vendo da citação de São Tomás de Aquino aqui, ele vai, de certa forma, retornar ao pensamento grego, ainda nesse primeiro momento, depois a gente vai ver uma certa passagem disso, em voltar, lembra que lá quando a gente viu quase a escatologia do Santo Agostinho, que ele retirava toda a possibilidade do nosso ato justo e falava que nós já estávamos condenados, né, a viver como na privação geral de toda a nossa humanidade, né, que a gente já estava condenado ao inferno, a gente viu lá passado. E quase 1000 anos depois, o Aquino ele começa a falar para a gente num retorno teológico-filosófico sobre o conceito de justiça medieval, em que sim, a gente é capaz, ainda que por toda a estrutura, e ele vai explicar isso depois, como isso vai se ligar à estrutura teológica filosófica, sobre como a gente pode retornar a justiça como uma virtude. O que significa isso? Como que a gente pode retornar o conceito de justiça ao elemento humano? Tirar essa objetivação de Agostinho de Hipona, de que não há saída bem definida, que não há possibilidade da humanidade ser boa, a não ser pela memória da glória. Lembra da aula passada que a gente falou da memória da glória? Ou seja, a não ser pelo reino, a não ser pela privação da humanidade, pela sacralidade. Lembra em Santo Agostinho? A gente tem a ideia de que a memória da glória nos implica um reino que nos controle. Ou seja, um soberano, alguém definitivamente que controle nossos atos, ainda que nossos atos não sejam atos espontâneos, porque nossos atos espontâneos são sempre atos pecaminosos e atos derivados da maldade. Então, a ideia de Santo Agostinho lá na aula passada foi o controle, porque não tem muito o que fazer com a gente. Não tem muito o que fazer com a gente. A gente já está fadado ao inferno. Já em São Tomás de Aquino, ele não pensa dessa forma. Ele está tentando resgatar os gregos, resgatar Aristóteles na ideia do hábito, né, na ideia do ato bom por hábito. Ou seja, tentando retornar a possibilidade de atos virtuosos, ainda que a humanidade seja uma humanidade falha e pecaminosa, do ponto de vista teológico. Então, sim, ele está falando que existe um conceito de justiça, existe uma possibilidade justa, né, de pensar por ato em um objeto de outro. Ou seja, a partir do seu ato, o juízo estabelecido pelo seu ato virtuoso uma justiça, é um ato de hábito de pensar no outro. Ele resgata o primórdio dos primeiros evangelhos cristãos, né, os evangelhos do Novo Testamento, né, aqui menos paulino e mais evangelho mesmo, né,
principalmente Marcos aqui, daquela ideia presente no Evangelho do Novo Testamento, né? Da ideia do próximo. Veja, a ideia daquele próximo retorna na filosofia de São Tomás de Aquino na ideia de que talvez a virtude da justiça esteja não no ato do pecado, ou seja, a impossibilidade de ser justo, mas sim no pensamento habitual aristotélico interpretado a partir do Novo Testamento dos evangelhos, né? Dos sinóticos, né? Eu estou falando dos evangelhos sinóticos. Aqui, em 1200, a gente já tem os evangelhos sinóticos da forma como a gente tem hoje. Já tem os apócrifos, né? Já teve o Conselho de Nicéia. Então a gente tem Marcos, Lucas, né? Enfim. Aqui, então, a ideia de se os sinóticos colocam que a estrutura cristã se apega no caminho da observação do próximo, vocês conhecem a ideia cristã tradicional de amar ao próximo como a ti mesmo, vocês já conhecem essa estrutura cristã. Se isso é presente na filosofia, na teologia do Novo Testamento, a aplicação aristotélica dessa filosofia, aristotélica no sentido de hábito por ato, né? Lembra que a gente falou lá algumas aulas atrás? Da disposição de caráter presente no ato. A disposição de caráter que se amolda pelo hábito, pela educação, pela paideia do sujeito. O hábito que pode fazer com que o sujeito viva o seu ato pensando no objeto indicado pelo outro, pode trazer um significado jurídico de justiça. Ou seja, agir pensando no outro traz ao sujeito a possibilidade de ter no telos, ou seja, na finalidade do seu ato, um ato justo. Ainda que esse ato venha de um sujeito herdeiro do pecado, herdeiro daquilo que é exegeticamente purgado, que é exegeticamente expiatório, ainda assim, esse sujeito poderá, no seu ato, conceito extremamente aristotélico, agir de forma tal que age em relação ao objeto, ao fenômeno do outro. Não agir por si, mas agir pelo outro. A potência, lembra lá em Aristóteles, a potência é sua vontade. A sua vontade pura está na potência. A disposição de caráter amolda, filtra a sua potência para que ela chegue no ato. Essa disposição de caráter, lá em Aristóteles, lá na filosofia antiga, é justamente moldada, esse filtro vai determinar a passagem da potência para o ato a partir de um hábito, de uma educação. Sim, para o Santo Tomás de Aquino, a potência é, assim como em Santo Agostinho, um elemento puro da maldade pecaminosa humana. É um elemento puro daquilo que vai definir o ser humano como um elemento herdeiro do pecado e, assim, herdeiro da expiação e dedicado ao inferno. Porém, ainda que o ato puro seja resultado de uma herança do pecado, do Gênesis, como a gente viu aula passada, o hábito cristão do sinótico evangelho, ou seja, o hábito cristão da simplicidade mandamental do Novo Testamento, parênteses. Eu falo que essas aulas do medieval parece às vezes que a gente está numa pregação católica, numa pregação evangélica, mas não é, é uma visão teológica da filosofia. É bem interessante a gente pensar nesse parênteses que a grande diferença da passagem do Antigo Testamento para o Novo, e a gente vai ter um lapso aí no meio da passagem do Antigo para o Novo, ou seja, da Bíblia hebraica para a passagem da tradução da Bíblia hebraica para a Septuaginta, ou seja, para a tradução do hebraico para o grego, e a passagem e a herança dessa Bíblia hebraica traduzida para o grego, que vai influenciar o proto-cristianismo, os primeiros cristãos. Vai ter um grande desenrolar aí, um desarrollo de
de estrutura teórica do cristianismo, né? Por exemplo, com os cristãos gnósticos, que são mais místicos, né? Com toda essa estrutura de um espaço messiânico judaico aplicado a uma estrutura cristã. Ou seja, esses evangelhos, essa estrutura que a gente tem hoje no Novo Testamento cristão, não é a estrutura originária, ali no primeiro século. Né? Na verdade, só no Concílio de Nicéia que a gente vai ter essa organização da Bíblia como tem hoje. Vocês já devem ter ouvido falar aí de evangelhos apócrifos, né? Daí é engraçado porque sempre tem uns conspiracionistas que falam os evangelhos apócrifos querem ser escondidos da população para que elas não saibam a verdade, né? Não tem nada disso, né? Evangelhos apócrifos é porque, diferente do Antigo Testamento, que é um conjunto de textos, né, que não é o Antigo Testamento, né? A Torá, o Pentateuco, a Mishnah, toda a tradição judaica, que é formada por textos, de uma parte, textos mosaicos, ou seja, textos atribuídos à escrita do próprio Moisés. E depois a gente vai ter textos temáticos, né, como salmos, depois como profetas, ou seja, textos autorais, né? A gente tem textos autorais judaicos. O Novo Testamento é formado por textos posteriores ao advento cristão, né? Então a gente não tem nenhum texto que coincida com os 30 e poucos anos iniciais do primeiro século. Sempre são textos mais ao final do primeiro século, né? A gente tem por ordem de mais antiguidade aí as cartas paulinas. Paulo, né, não teve nenhum contato com a figura de Jesus de Nazaré, né? Ele não é um apóstolo inicial, ele é um apóstolo convertido, né, posteriormente. E o Evangelho de Marcos também, que não é um apóstolo, que também é o mais próximo ali, que está cerca ali dos anos 70 do primeiro século. Ou seja, a gente tinha um conjunto de estruturas escritas em grego do que vinha se formando como teologia cristã. E esses apócrifos são aqueles considerados não necessariamente coerentes com a estrutura histórica do primeiro século. Ou seja, foi uma escolha, principalmente em Nicéia, de falar, ó, esse texto ele não tem um caráter histórico específico, ou ainda pelo viés teológico de falar esse texto não é um texto inspirado, mas o exercício para chegar a isso é muito longo. E Aquino está tentando resgatar essa estrutura como um ponto comum entre todos esses escritos, né? Entre todos esses escritos do Novo Testamento, né? Até indico para vocês, se vocês tiverem interesse, eu tenho esse livro aqui, se vocês quiserem, em PDF, né? Que é um livro extremamente interessante para quem tem interesse em entender como que se formam esses primeiros textos do proto-cristianismo, né? Que é um texto de Eusébio de Cesareia, né? Que chama História Eclesiástica. Né? Eusébio de Cesareia é um padre, né? Um dos primeiros cristãos apologéticos, né? Ali que é dos anos 260 até 330. Então ele ali no terceiro século começa já a escrever uma estruturação de história eclesiástica. Então veja que interessante, ele é um historiador escrevendo sobre 200 anos antes, né? Hoje, se a gente for tentar fazer uma linha histórica eclesiástica, a gente vai escrever sobre 2000 e tantos anos, né? Ele está escrevendo ali sobre 300, sobre 200 e poucos anos. Então é um livro bem interessante para entender esse desenvolvimento teológico nesse momento. E Eusébio de Cesareia é um autor muito lido por São Tomás de Aquino. E São Tomás de Aquino tenta entender que nessas primeiras estruturas teológicas, nessa primeira estrutura do Novo Testamento, nessa estruturação proto-cristã, vamos chamar assim, né, no proto-cristianismo, existe ali vamos dizer assim, existe ali perdão, uma chave estrutural que pode estar presente sobre o rompimento do que o que a gente chama na modernidade de Antigo Testamento, né, o que está na Torá, no Pentateuco, no Mishnah, no pensamento judaico, com o pensamento cristão, né? Você tem ali, vocês sabem, no Pentateuco, a gente tem, na Torá, a gente tem os 10 mandamentos escritos, né, de Moisés, todo mundo já deve ter ouvido falar. Se não ouviu falar, pelo menos já ouviu falar da novela, né, da Record.
dos 10 mandamentos. E além dos 10 mandamentos escritos, a gente tem também 160 a mais mandamentos não escritos, né, que estão presentes no Talmud judaico, né? Então tem diversos outros mandamentos. Então você tem uma grande estruturação de mandamentos judaicos. E no movimento cristão, isso se torna bem delimitado em todos esses textos, sejam os textos dos sinóticos, sejam os textos dos apócrifos, né? Que esses mandamentos na passagem para o cristianismo são substituídos, né? Eles são substituídos basicamente por amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo, né? Então, sobre todos aqueles 10 mandamentos escritos e aqueles 160 e tantos mandamentos falados do Talmud, agora a gente tem uma redução para 2 mandamentos baseados na estrutura do amor, né? E esse amor, clarificado na estrutura cristã de Jesus de Nazaré, das falas de acompanhamento do ministério de Jesus, chamado assim, né? Eles são resumidos à ideia de amor. E veja, o amor é sempre colocado como uma estrutura para fora, uma estrutura em 2 sentidos. Amar a Deus e amar ao próximo. O você não aparece num sentido originário do amor. Ele sim aparece como um sentido de comparação. Ou seja, você amará a Deus sobre todas as outras coisas, Deus estará acima de qualquer coisa do amor, e o próximo você substituirá, você terá como referência como amar ao próximo, como seu próprio ato. Isso é extremamente interessante, isso contradiz bastante a teologia filosófica do Santo Agostinho, quando o Santo Tomás de Aquino está analisando isso, porque ele vai dizer, sim, todo o movimento expiatório, que tem vasta referência no movimento judaico, lá que São Tomás de Aquino está tratando, da ideia pecaminosa, né? Porque o Gênesis está ali, é o primeiro livro do Pentateuco judaico, né? Escrito, tecnicamente, né? Escrito por Moisés, nas suas revelações. Só que você tem uma passagem do modelo cristão para uma questão em que, sim, pode até ser que nós somos fruto do pecado e sem possibilidade nenhuma de salvação. Só que na virada do Novo Testamento, você torna a sua existência sobre uma existência ao outro. Ou seja, a purgação talvez já tenha sido feita pela ideia sacrificial, pelo mito sacrificial do Cristo, né? Ou seja, pela remissão dos pecados cristóicos, ou seja, pela ideia da morte por crucificação de Jesus de Nazaré. E a partir de então, você tem uma chance de atuação, de ato virtuoso, conforme a filosofia grega, de ato virtuoso a partir do indivíduo. Só que esse ato virtuoso ainda carrega em si a chaga, ainda que seja um elemento trazido, bem delimitado e purgado, ou expurgado, ou expiado pela figura do Cristo, pela figura cristóica, pelo sacrifício cristóico, né? Pelo mito do sacrifício original, que é presente em toda a estrutura teológica, né? Rômulo e Remo, etc. Aqui a gente vai ter uma nova possibilidade, só que essa ainda com a memória da glória, ou seja, agir por si é um caminho para tornar a necessitar da expiação dos pecados. Ou seja, agir em si, né, agir em si mesmo, agir pela sua própria potência, aqui que o São Tomás de Aquino resgatando Aristóteles, vai te levar à expiação necessária de Santo Agostinho. Vai te levar a você não conseguir ser algo salvacional. Porém, os 2 novos mandamentos da estrutura cristã permitem que você tenha, assim, uma estrutura de salvação pela vida virtuosa. E qual seria essa vida virtuosa? Viver pelo outro. Né? A imagem e semelhança de Cristo aqui, não é a imagem e semelhança de Deus como no originário, mas a imagem e semelhança de Cristo. Não viver por si, mas viver pelo outro. Né? Ou seja, aqui a gente tem uma ideia totalmente diversa da ideia de autoproclamação, de autodesenvolvimento, de crescimento pessoal, etc. Muito pelo contrário, a gente tem uma ideia de renúncia. Renúncia completa da própria vida, sacralização da própria vida. E viver pelo outro. A ideia de amor aqui é colocada em um paradoxo de contraponto. Amor a Deus e amor ao outro.
Então, a figura de Deus se representa diferente lá da figura original judaica, ou da figura do Santo Agostinho, né? Aqui se representa o amor de Deus representado na realidade pela figura do amor ao outro. Isso é muito interessante, porque na verdade, ainda para São Tomás de Aquino, esse ato virtuoso é a representação da justiça, a possibilidade da formação do direito, e a possibilidade da formação do direito é a emulação de Deus no amor ao próximo. Então, o que é ser justo para Tomás de Aquino? É agir como se Deus. Aos homens, agir como se Deus. Ou seja, agir ao outro. Agir ao outro. E aqui a gente tem uma estrutura que nos serve muito, né? Que nos serve muito aqui, que é a contribuição do São Tomás de Aquino em fazer uma referência sobre duas espécies de leis. Tá? Duas espécies de leis correlatas. A chamada lex aeterna e lex naturalis. Né? Lex aeterna e lex naturalis vai explicar para a gente como que essa relação entre o etéreo, o eterno, o inalcançável de Deus se manifesta a partir de Cristo, a partir do Novo Testamento, na natureza. E se manifestando na natureza, a junção da lex aeterna com a lex naturalis vai dar a possibilidade de uma elaboração de uma lex humana. Lex no sentido de lei, tá? Então, ou seja, a manifestação, a identificação da lei de Deus, da lei etérea, pela lei natural, vai gerar a possibilidade de uma interpretação de uma lei humana. O que seriam essas definições aqui? Vejam, meus caros, é bem simples. Por lex aeterna, né, essa eternidade, o etéreo, aqui a gente tem as definições da justiça original, da justiça pura, da virtude perfeita, né? Então aqui na lex aeterna, né, a gente tem a ideia básica de justiça. Que justiça? Justiça de Deus. Então onde encontramos o justo? Somente em Deus. A questão é, no elemento judaico e no elemento proto-cristão, a partir de Agostinho, na aula passada, como a justiça só está em Deus e nós estamos no pecado, nós nunca seríamos justos. Né? É isso que eu estou insistindo com vocês aqui desde a aula passada. Porém, em Aquino, se a justiça está em Deus, a partir... Estou batendo lata aqui, lata de Coca-Cola, para manter acordado aqui. Né? Aqui minha mesa tá uma beleza. Tem um monte de livro, uma lata de Coca-Cola e uma lata de Pringles. Ou seja, minha vida tá super saudável aqui, né? Tá uma beleza. É assim que a gente espera sempre continuar. Vejam. Em Aquino, a partir do mito sacrificial originário. Ai, Fernando, você está chamando então a morte de Cristo de mito? Aqui é um outro conceito, gente. Não é mito no sentido de mito de falso. É no sentido de mitologema, ou seja, a simbologia, o simbólico do sacrifício. O sacrifício que simboliza o mito originário é aquele que simboliza uma virada temporal. Né? Ou seja, o mito sacrificial cristóico, ele dá origem à substituição de uma expiação completa, né? Isso que vai ser a grande discordância judaica, né? Mas a questão é que, assim, essa virada, essa morte de Jesus de Nazaré por crucificação, que tem essa simbologia, esse mito sacrificial de purgação dos pecados de todos, ele vai dar origem, assim, a que, a partir de então, todo aquele regramento, aquela legislação mosaica, aquela legislação judaica, de mandamental, a estrutura mandamental, que nos obriga à memória do reino, né? Ou seja, a ser controlado pela memória do reino, para que a gente não faça cagada. A grande ideia é essa.
né? Porque a gente é pecador em natura, né? Agora, com essa virada, nós temos a possibilidade de manifestação dessa justiça de Deus, né, da Lex Aeterna, nas nossas vidas. Porque não somos mais só os condenados, né? Nós somos agora fruto, nós somos a geração fruto da misericórdia. Por isso que agora você tem a chave virada para a ideia da punição, do não, né? Do não matará, do não cobiçará a mulher do próximo, não falar o nome de Adonai em vão, que é muito interessante, que muitos de vocês usam errada essa questão, né? Porque não falará o nome de Deus em vão não significa que você não pode falar a palavra Deus, né? Muita gente usa isso. Não falar o nome de Deus em vão, só uma curiosidade teológica aqui, é você não poder falar o tetraedro, né? Tetragrama, Iv Rei Vav Rei, ou seja, essas 4 letras que formariam um nome, de fato um nome de Deus, né? Que alguns traduzem como Yahvé, outros traduzem como Jeová, né? Ou seja, esse mandamento significa, você não pode falar esse nome, você é impuro para falar esse nome. Então você o chama de Senhor, né? Adonai, né? Você pode falar quantas vezes você quiser o nome Deus, Senhor, você não pode falar o nome, né? Então muitos de nós interpretamos errado esse mandamento. Mas enfim, retornando. A ideia de que não fazer, o negativo proibicionista judaico é substituído pela salvação a partir do positivo, do sim, do amarás, né? Do ação, do ato. São Tomás de Aquino é muito polêmico nesse ponto, porque São Tomás de Aquino está dizendo que há uma influência grega, há uma influência aristotélica no cristianismo, no proto-cristianismo. Há uma influência do pensamento grego na estrutura cristã. O que São Tomás de Aquino está falando para você aqui é que a substituição pelo sim do não mosaico agora se resume em 2 mandamentos, que é etéreo e a natureza. Pelo exemplo do amar etéreo, amará a Deus sobre todas as coisas, você se manifestará o amor, pelo conceito de amor, não a si mesmo, mas ao próximo. A questão em Deus e próximo se manifesta pela realização do amor. O amor é um conceito virtuoso, que se manifesta pela identificação do amar a Deus, se por ato fazendo ao próximo. Essa é a grande ideia de São Tomás de Aquino aqui. Essa é a grande ideia de São Tomás de Aquino. Estou falando. Alguma dúvida até aqui? Nada? Que eu vou falando, aí vocês não falam nada, eu não sei se vocês estão entendendo. Vocês sabem que eu falo muito, né? Então, aí preciso da colaboração de vocês. Bem, então essa manifestação de Deus, ela de fato é inacessível, não tenha dúvida. Mas por esse conceito de virtude, ele pode ser identificado, ele pode ser, pelo ato, desenvolvido. Você vai ser pecador, você vai ser impuro, mas se desenvolver o mandamento cristóico, o mandamento cristão, o mandamento de Jesus de Nazaré, no sentido de desenvolver não esse sacrifício também, de não amar a si, necessariamente, mas amar ao próximo como você amaria em si. Olha só que interessante aqui. Aqui é excepcional e muito aristotélico. Porque no mandamento não está escrito amar ao próximo apenas. Está escrito amar ao próximo como? Como se manifesta do amor em si. Porque veja que interessante, é aqui que aqui não está falando. Existe uma estrutura natural que manifesta determinadas questões, como a presença de Deus. Você sabe o que é amor a partir do amor a si mesmo. E o amor se manifesta sobre a ideia de Cristo, de Deus. Ou seja, você sabendo o que é amor, você deve exercitar esse amor no seu ato para o próximo. Não é naturalmente que você sai amando o próximo, mas conhecendo a ti mesmo, estrutura paulina, né? Conhecer a ti mesmo, conhecendo a si, conhecendo sua capacidade de amar a si, você é capaz de amar o próximo.
como exercício. Ou seja, a lex naturalis é a expressão, é encontrar as expressões de Deus no mundo real. O que são as expressões de Deus para São Tomás de Aquino? Por exemplo, o que a gente está falando aqui, o amor. Mas, por exemplo, a ideia de uma árvore nascendo é uma expressão de Deus, acontecendo no modelo natural. É a obra divina, né? Então, por exemplo, na lex naturalis, se a árvore nasce e você arranca um galho dela, o galho morre. Aqui está uma expressão de natureza. Ao violar o objeto de Deus, ele morre. Então, a partir daí, você consegue interpretar, fazer uma hermenêutica sobre se a representação da árvore crescendo é uma representação natural da lei etérea, da lei de Deus, e você arranca um galho dela e o galho morre, o que você faz? Interpreta que violar o objeto final de Deus, a violação do objeto final, ele faz o quê? Ele mata a obra originária. Então, na lei humana, você consegue desenvolver a racionalidade de que violar a obra de Deus fora de você é violar, matar a essência daquela coisa. Então as coisas devem estar na forma como se apresentam. E aí? E aí? O que temos aí? Nada? João, Mateus, Renata, Rodrigo, Clotilde... Nada? Eu sei que o Renato tá aí porque ele tá com a câmera ligada, tava tirando uma selfie agora. Né? Ele tá se admirando. Vocês ficam bisoiando tudo, hein? Ué, mas... tá na nossa frente aqui, pô. É que não tem espelho. Não tem espelho. Aí eu abro a câmera pra ver aqui o que tinha aqui no bigode. E os demais? Ninguém aí? Nenhuma dúvida? Tá tudo certo? Estão entendendo isso? Tá tão fácil. Essa parte tá dando para entender melhor, professor. Ah, que bom. Então, beleza. Então, peraí, que eu vou pegar uma água. Aproveita agora para pegar aquela Professor, água. Fala. Antes de você pegar a água, só responde uma coisa. Qual que é a hora que a gente pega o canudo? Qual que é a hora que você pega o canudo? Vixe, daí Qual que é a hora que a gente pega o canudo? Esse é o maior sacrifício. Esse é o mito original do sacrifício. Ainda vai demorar. Vou falar para você que ainda vai ter muito desafio aí pela frente. Vai. Vai, aproveitem aí para vocês também pegarem uma aguinha, porque tá calor e tá todo mundo suando. She swears that I'm broken, she's gonna fix me. But just a taste would be too much. She might be my flavor, but that ain't enough. Oh, it don't get much sweeter than this. I may be tempted, but it ain't hard to resist. Oh, I know what's waiting for me at home. Now the sweetest honey keeps calling my phone. Voltei. Gente, tá muito quente esse negócio, não tá dando não. Isso porque a gente ainda tá em setembro, imagina em novembro. Você é louco. O professor, Diga, João. aquela parte de se referir a Deus, mas sem usar a palavra Deus em si, então não seria pecado? Isso, a ideia, se for pegar na ideia originária, claro que isso vai ter interpretações de outros ramos, mas na ideia judaica, sabe, João? Pelo menos na instrução judaica originária, não é você falar a palavra Deus, porque Deus é uma palavra genérica, né? Por exemplo, para a própria estrutura judaica, Deus não significaria o Deus. Para você se referir a Deus, por exemplo, você se referir a Deus de Israel, né? Para falar ao Deus único, né? Então não significa não poder falar Deus. Por exemplo, falar, ai meu Deus, está profanando porque está falando a palavra de Deus. Na verdade, o que você não poderia era falar o tetraedro, né?
o tetragrama Ev-Rei Vav-Rei. Não sei se vocês conhecem o tetragrama, né? É porque ele tem várias interpretações, mas seria este aqui, ó. Deixa eu tentar abrir para vocês aqui. Cadê? Que é esse daqui, ó. Que é Ev-Rei Vav-Rei. Você vê que não tem vogal, né? YHVH, né? Que é a ideia do que alguns tradutores traduzem como Yahweh, né? Hoje, academicamente, pelo menos, do ponto de vista acadêmico, o mais aceitável da pronúncia seria Yahweh. Mas alguns entendem como Yahvé, né? Tem alguns que entendem como Jeová, etc. Essa palavra que não se poderia ser falada. Essa palavra poderia ser falada só pelo rabino, durante o exercício do ministério. Mas você, como uma pessoa, não poderia ficar falando o nome Yahweh, Yahvé, enfim. Porque isso seria pecaminoso. Não falar a palavra Deus, né? Tanto que o judeu, ele não fala Deus, né? Ele fala o Deus de Israel, ele fala Senhor, né? Adonai, para se referir a Deus. Não fala o Ev-Rei Vav-Rei, o tetragrama. Entendi. Obrigado. Imagino. Então, beleza. Vamos continuar. Cadê? O que é isso aqui? Aqui. Deixa eu abrir aqui. Bom. Outra citaçãozinha aqui, meus caros. Outra citação. Estão vendo, né? Bom, então aqui ainda sobre aquela resposta, o São Tomás de Aquino continua. Ora, a primeira das condições está incluída na segunda, pois o que é feito por ignorância é involuntário. Segundo quem? Segundo Aristóteles. Por isso, na definição da justiça, menciona-se primeiro a vontade para mostrar o ato de justiça, que deve ser voluntário. Ajuntam-se, porém, a constância e a perpetuidade para indicar a firmeza do ato. Assim, pois, a referida definição de justiça é a completa, a não ser que se torne ato pelo hábito, que é especificado pelo ato, já que o hábito se ordena ao ato. Para dar essa definição, sua devida forma, bastaria dizer: a justiça é o hábito pelo qual, com vontade constante e perpétua, alguém atribui a cada um o seu direito. Essa definição é quase idêntica à que Aristóteles enuncia: a justiça é o hábito que leva alguém a agir segundo a escolha do que se faz justo. Vamos analisar essa estrutura aqui, né? Porque ela é bem interessante para a gente continuar com o nosso escopo de trabalho aqui. Vejam só. Se os mandamentos sinóticos são, senão, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo, e a gente tem um paradoxo anti-vontade aí a primeiro momento, porque a sua primeira condição é tentar amar a si mesmo, tentar os seus próprios atos, os seus próprios exercícios, né? Ou seja, a partir da estrutura natural, pecaminosa, herança de Adão e Eva, né? Expulsos do Éden, a gente tende a ter a nossa própria justiça, o amor próprio como manifestação. Porém, esse amor próprio é uma manifestação do amor, segundo a estrutura cristã. E amor é uma estrutura virtuosa segundo Deus, a manifestação da lex naturalis, da lex eterna. O amor próprio é a manifestação do amor de Deus, ou seja, a manifestação da lex eterna é identificável na lex naturalis, na natureza. É natural o seu se amar. Só que o conceito desse amor, ele pode ser desenvolvido por virtude, se manifestando não a si, mas ao próximo. E assim gerar a qualidade da justiça. A grande questão aqui, então, para o São Tomás de Aquino é: se a gente deixar que um ato seja
involuntária, ou seja, o amor só pelo amor, a gente vai acabar amando a si mesmo. Porque você é inconsciente e ignorante da estrutura mandamental, da estrutura que está lá no Novo Testamento, do amar ao próximo como a si mesmo. Né? Ou seja, se você age por vontade pura, você age em amor a si mesmo. Só que daí ele traz de volta Aristóteles. Para quê? Entender que esse ato justo, agir pelo outro, essa ação justa, ela não pode ser involuntária, ela tem que ser por vontade, ela tem que ser voluntária. E a única forma desse ato ser voluntário é a partir do hábito. Né? Ele tem que tornar-se hábito. Ou seja, se Aristóteles falava que a polis precisava tornar pela educação o hábito do ato justo, São Tomás de Aquino ele vai substituir para que o catecismo, né? O catecismo, isso está presente aqui, ó. Já viram esse livrinho aqui, ó? Isso aqui é um livrinho clássico, né? O Catecismo da Igreja Católica, da edição Vaticana. Isso está escrito aqui, ó, no Catecismo da Igreja Católica. Isso é extremamente interessante, né? Ou seja, é pelo catecismo da apresentação habitual de que o bom é viver pelo mandamental, pela estrutura mandamental cristã. Ou seja, manifestar o amor a Deus pelo amor ao próximo. Ou seja, uma educação cristóica, uma educação religiosa, que pela estrutura São Tomás de Aquino, a educação da própria Santa Sé, a estrutura vaticana, a estrutura apostólica católica, é a única possibilidade para que seu ato seja justo. Ou seja, tornar a você o hábito de agir segundo o Novo Testamento, de agir pela vontade do outro. Isso tem que ser voluntário. Para que seja voluntário, né, ele tem que ser, ou seja, feito por hábito. O hábito tem que dar lugar, principalmente, à ideia de você perpetuar a ideia de amor ao próximo. Ou seja, o perpétuo aqui, a ideia de perpetuação, significa que o perpétuo é o hábito. Ou seja, é natural a você, minha bateria está acabando, é natural a você, seria perpétuo, pois seria natural, um hábito a você, amar ao próximo. Ou seja, ser justo em ato com o próximo. Como já é habitual, isso se perpetua pelos seus atos naturalmente. Manifestação da sua ideia natural. Consequentemente, se tornando uma lei humana, uma manifestação da lei humana, da lex humana. Sendo assim, você vai ter também uma constância. A constância é o ato repetido. A constância, ou seja, o ato repetido, a repetição do ato, gera a voluntariedade. Você faz por dever, mas faz por querer. Você faz por dever, constante. Você faz por querer, perpétuo. Né? Você faz, repito, você faz por dever, ato por dever, constância. Ato por querer, perpetuação. Se você... Professor, Pois não. mas a lex humana, ela é inerente ao ser humano ou ela é almejada para que se chegue à justiça? Boa pergunta. A lex humana, ela não é inerente, João. O que é inerente é a lex natural. Ela está em você. A lex humana é a tradução humana mesmo. É a nossa tentativa de explicar as manifestações naturais. Então, a lex humana pode ser, por exemplo, a representação da nossa lei escrita, sabe? Da lei como tá. A lei escrita é uma tentativa de exprimir esses elementos naturais, éticos, que a gente tem naturalmente, segundo São Tomás de Aquino, naturalmente, porque são as manifestações de Deus, né? Segundo São Tomás de Aquino. Mas pela natureza, pela nossa inerência, a gente consegue manifestar o que São Tomás de Aquino chama de lex aeterna, ou seja, a vontade de Deus manifestada na nossa natureza, e assim, então, tentar criar, por forma de explicação, de palavras, uma lex humana. Ou seja, a gente vai criar, pelo discurso, pela escrita, interpretações para que a gente consiga explicar
a constância, o dever da lex humana. Então, a lex humana, né, olha aqui, João, a lex humana tem um dever de constância, ou seja, ela está lá para nos obrigar a agir daquela forma, para que a gente haja por dever, porque ela é a observação da manifestação. Enquanto a perpetuação é já a lex humana se tornando natural, ela se manifestando naturalmente pela perpetuidade da estrutura. A lex humana não é natural, ela é nossa interpretação do fato, do fato abstrato, do fato metafísico. O que seria natural é a lex naturalis, que a gente encontra ela em nós mesmos como inerente. Mas e para explicar essa lex naturalis? A gente tenta explicar pela lei, fazendo a lei, fazendo o dever, fazendo a positivação da lei. De que forma? Tentando interpretar aquilo que é inerente, que é natural à nossa vida. E o que é natural para Santo Tomás de Aquino é derivado da lex aetérea, que é a manifestação de Deus. Deu para entender isso, João? Ou ficou confuso? Entendi sim, obrigado. Valeu. Ou seja, o segredo do ato justo é agir por interpretar as manifestações de Deus na nossa inerência, pela lex naturalis, fazendo assim um dever escrito, ou seja, uma lex humana, para que ela se torne constante nos nossos atos. Para que assim o ato deixe de ser por puro dever da lex humana e passe a ser porque eu quero, é natural que eu haja daquela forma. Ou seja, eu perpetue o ato de justiça. E tanto o que é a manifestação que a gente pode interpretar finalmente, né? A interpretação e afinal, o que é a lex humana? Qual é a lei humana? Qual que é a nossa interpretação que deve ser constante, ato por dever? No caso, seriam os 10 mandamentos, né? Então, não, aí seria a substituição desses 10 mandamentos, né, no Novo Testamento. Substituição pelo quê? Por amar ao próximo como a ti mesmo, por um único mandamento. Então, eu agir pelo outro. Você não precisa mais do negacional dos 10 mandamentos. Você precisa da afirmação agora do amar a Deus sobre todas essas coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Então, a lex humana é a manifestação de se obrigar constantemente por dever agir pelo outro, até o ponto que se perpetue, até o ponto que você viva pelo outro, negação da própria existência, viva pelo outro naturalmente. Agir pelo bem do outro, agir pelo objeto do outro, pela constância, pela perpetuação do bem-estar do outro, gera naturalmente a ideia de justiça. Você não precisa mais, na interpretação aquiniana, né, tomasiana, você não precisa mais dos 10 mandamentos. Você não precisa mais de nenhum deles. A única coisa que você precisa é agir pelo outro. A ideia da manifestação do amor de Deus no outro, né? Que é o segundo mandamento cristão, amar ao próximo como a ti mesmo, né? Ou seja, a gente substituiu os 10 por 2. 10 de negação por 2 de afirmação. Entendeu, João? Tranquilo. Entendeu, Renato? Clotilde? Rodrigo? Matheus? Tranquilo, professor? Então é isso que temos para hoje. É isso que temos para hoje. Espero que vocês tenham compreendido, tenha gerado alguma curiosidade para vocês poderem estudar isso. E mais uma vez vos recordo, semana que vem teremos palestra do professor José Mauro Garbosa Júnior. Semana que vem, a participação de vocês e a presença de vocês fará parte da avaliação bimestral. É o somzinho maneiro. A sala toda presente aqui. O som é maravilhoso. É do S.I.R. Sir, do álbum Hurt You. Excelente esse somzinho. Vejam
Beleza? Todo mundo tem que estar aqui. Para aqueles coleguinhas que não estão participando da aula, que sabemos que tem, e vocês têm contato, então cheguem para eles e falem. Se não tiver lá, não vai ter parte da nota, então é bom estar, né? Pelo menos essa aula, né? Beleza? Então todo mundo aqui Beleza. semana que vem, 21h30. Mas a nossa turma é pequena mesmo para participar da sua aula, professor. A maioria não faz. Eu sei que tem uma Verdade, Clotilde? É. Dispensado. Quem né? que não faz, Clotilde? Não sabia. A Rosilane não faz, a Maiara, a Gabi, o Ailton. Que já fizeram Oxi. outra faculdade, né? Daí Ah, eles fizeram lá na Fama. Sim, sim. É que, Clotilde, quando eu fazia lá com eles, na Fama, eu não quis bater matéria. Quando eu cheguei na Maringá, e eu queria fazer tudo de uma vez. Então, é isso. Tem bastante gente dispensada. Sim. Eu falo, não tinha que dispensar ninguém, todo mundo tinha que fazer tudo, né? Pra que dispensar? Mas beleza. Semana que vem, qualquer dúvida, estou à disposição. Semana que vem, então, palestra, não se esqueçam. Lembro vocês no grupo de novo. Até semana que vem. Venham já preparados para fazer perguntinhas para o Zé Mauro. O Zé Mauro gosta de perguntas. Então, e aquele incentivozinho, né? Fez uma perguntinha, participou lá, porque eu não posso dar umas pontuaçõezinhas a mais, extra, né? Sempre bom, né? Ninguém age. Tá bom. É o modelo do capitalismo, né? Ninguém faz sem remuneração, né? Eita glória, para aplaudir de pé, igreja. Beleza, pessoal. Até semana que vem. Falou pra vocês. Tchau pra vocês. Tchau. Tchau, professor. Tchau, falou.